Oi? Vou gravar. Tá girado. Gente, coloquei para gravar a partir desse momento. Quem não se sentir à vontade, desliga a câmera e depois pode assistir a gravação, ok? Vou só deixar aí para as meninas do SOI e depois eu volto para cá. Enquanto isso, eu vou preparando terminando de preparar a aula, que caiu tudo quando caiu a conexão. Aí caiu tudo. Agora eu tenho que bom, então. Fechar aqui. Tá bom. Meninos do SOI, é com vocês. Tá certo. Falou, Flávia, obrigada. Boa tarde a todos. Ninguém me responde, só eu falo, né? Antes parece que o pessoal estava falando aí e tal. Ellen e Ilka, querem falar logo aí? Posso falar logo também? Cadê vocês? Dão um oi? Boa tarde, pessoal, galera do Chicão, saudade de vocês. O nosso recadinho vai ser bem breve, tá? Então, eu vou deixar aí a Vera Lúcia e a Ilka passarem os informes. Algo que nós estamos pretendendo trabalhar aí com vocês e com os estudantes. Um grande beijo. Ilka, quer falar um pouquinho? Só abrir minha câmera aqui. Deixa eu só aparecer aqui. Isso, aparece. Pronto, apareci. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É o seguinte, nós do SOI temos alguns informes para dar a vocês, que na coordenação de quarta-feira a gente pode reforçar melhor aquilo que não ficar, né, bem explicado. E a primeira coisa é que o nosso formulário de encaminhamento já está pronto e a gente vai estar disponibilizando para vocês esse formulário. Alguns professores têm, né, me procurado para falar de alguns estudantes, né? Ele, como conselheiro da turma, já recebeu alguns estudantes que estão desanimados, né? Que externaram, assim, aquele desânimo, que vão desistir, né? Então, já estão nos encaminhando. E agora, para formalizar isso, a gente fez um formulário e a gente vai estar disponibilizando lá no grupo de informes do Chicão, para que vocês, assim que precisem encaminhar, os alunos possam fazer dessa forma. Porém, eu, Ilka, qualquer professor que quiser me procurar no privado, no WhatsApp, pode estar encaminhando também, se precisar de conversar alguma coisa. Eu só não disponibilizo o meu número de WhatsApp para estudantes, mas para os professores está disponível. Alguma coisa que vocês quiserem perguntar sobre o andamento de algum estudante, podem me procurar lá. Porém, né, no encaminhar de algum aluno, vai precisar ser feito também de forma, para ficar formalizado, né, e tal. A gente também está fazendo um outro formulário, pensando no acolhimento dos estudantes, né, que a gente também vai disponibilizar lá nas plataformas, e vai também depois estar pedindo para que vocês reforcem, porque a gente quer que os estudantes, né, eles respondam esse formulário e nos dê um retorno, para que em cima disso a gente possa dar continuidade à atividade de acolhimento. Aí a Vera Lúcia pode falar um pouquinho mais a respeito disso aí. Em cima desse, só dando continuidade ao que a Ilka estava falando, em cima desse formulário, né, que nós vamos disponibilizar, a gente pretende disponibilizar o formulário amanhã, e aí nós vamos colocar na nossa plataforma das 2 salas do SOI, e aí vamos colocar também lá no mural de todas as turmas, na turma do mural da turma de vocês, na nossa turma do SOI, ele vai estar lá como atividade, que aí é para a gente ter esse primeiro diálogo aí com o estudante, mas de forma individualizada, que a gente vai poder ter ali a resposta do estudante. E aí esse formulário, ele abrange, assim, vamos dizer assim, 3 segmentos lá, 3 partes. São dados do próprio estudante, dado da realidade social do estudante, como é que está, se a pessoa, quantos moram em casa, se tem pessoas desempregadas, se alguém já foi contaminado pela Covid-19, e a outra parte, que é o que a gente vai também abordar com mais profundidade na devolutiva do resultado
depois desse questionário, depois da resposta dele, que é sobre como é que eles estão se organizando, a rotina de estudo, o planejamento de estudo, o ambiente, né, familiar dele, o que tem de positivo ou negativo aí, e o que a gente pode juntos, nós do SOI assim propor, e professores também, colaborar, para ajudá-los nessa questão do planejamento, da rotina e da autonomia do estudo. Que aí nós, do SOI, a gente está pretendendo, num outro momento, depois deste levantamento, deste diálogo, das respostas do questionário, a gente fazer uma live, falando de forma geral, como é que foi, está falhando o microfone? Falaram que está falhando. Está falhando? Está dando para ouvir, gente? Ou está falhando? Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu estou ouvindo bem. Eu também, eu estou ouvindo bem. Eu acho que é só com a Mina. Tá, e aí, neste formulário, nessa devolutiva, nós queremos fazer uma live, e aí essa live a gente também, bem como o questionário agora, a gente precisa muito de vocês, professores, junto, para a gente mobilizar os alunos. Então, neste primeiro momento, é a resposta do formulário. Então, como a Ilka falou, o que vocês puderem, né, os professores falarem para eles dessa atividade que está na sala do SOI, nós gravamos um videozinho, eu, a Ilka, a Ellen, chamando eles para eles responderem este questionário, este formulário. Nós vamos também colocar nas turmas, e vocês aí, professores, os conselheiros das turmas, o que puder fazer para eles responderem, porque quanto maior for a participação, talvez maior, a gente pensa assim, maior também vai ser o número de estudantes lá na semana da live, que a gente está programando para não ser também tão distante. Depois que responderem o questionário aí, a gente vai conversando junto. Quarta-feira, a gente vai estar juntos novamente, tem um momento na coordenação, e aí a gente vai falar de outros pontos, como a Ilka também falou, aí a gente entra mais, aprofunda em outras, vamos dizer assim, em outros trabalhos que a gente quer fazer junto com vocês lá na plataforma também. Acho que é só isso mesmo que a gente estava querendo falar. Tem mais alguma coisa, meninas? Só queria lembrá-los, na verdade, comunicar, né? O Matheus tinha falado sobre que a maioria dos estudantes ainda não aderiu à plataforma, então tem uma lista enorme de estudantes, então nós do SOI nos dispomos, né, a enfrentar também esse desafio, né, de estar ligando para a casa dos estudantes, né, falando para eles, né, convidando a acessar a plataforma, tentando fazer aí um balanço de quem desses estudantes que ainda não acessou a plataforma é menor de idade, porque nesse caso, né, precisa ser tomado outras medidas. Então, a gente também vai, à medida que a gente for ligando, a gente vai informando. Como são muitos alunos, nós, entre o SOI, achamos melhor começarmos pelas turmas dos terceiros anos. Então, o Matheus compartilhou com a gente as planilhas, lá está marcado todos os estudantes que ainda não acessaram. Eu estou tentando fazer o comparativo lá dentro da sala de aula, porque alguns que estão lá de amarelo já entraram lá na plataforma, eu vi que ele já acessou. Então, a gente vai estar também trazendo esse balanço aí para vocês de quem a gente já conversou ou não. Isso aí. Então, deu para entender, né, que são 2 formulários, o que vocês vão encaminhar os estudantes para a gente, né, outro formulário que vai embasar o acolhimento que a gente vai fazer, né, na live, e é isso. E aí a gente publica tudo amanhã. Isso, são 2. Uhum. Ou publica um hoje já. Pessoal, só gostaria de deixar aqui registrado que estou à disposição de vocês para o que precisarem, tá? Esse momento também é um momento muito novo para mim, para todos nós. As mesmas dificuldades que vocês, professores, estão enfrentando, nós, do Serviço de Orientação, também estamos enfrentando com as novas tecnologias, com as novas maneiras de estar junto do estudante, de procurar trazer o estudante para a escola, de como atender esse estudante de maneira distante, né, que não mais da forma presencial, o nosso trabalho que era feito ali, olho no olho, um do lado do outro. Então, nós também estamos enfrentando essas mesmas dificuldades, mas estamos buscando, nos articulando para poder atender todos vocês, professores, os nossos estudantes, a comunidade escolar, da melhor maneira possível.
tá? Me coloco à disposição de vocês, estou nos grupos da escola, meu WhatsApp está à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, eu puder ajudar, estarei à disposição. Um grande abraço e vamos dar continuidade aí com a aula da Unica. Também, gente, me coloco aí à disposição, viu? Estamos aqui para ajudar. Fiquem à vontade, podem também me chamar no privado, se assim desejar. Estamos aqui, vamos caminhando aí, como a Ellen falou, estamos tentando aí aprender juntos aqui nessa nova forma de trabalhar, viu? E quarta-feira a gente conversa melhor, né? Até quarta e vamos seguir com a Unília. Obrigada, Flávia, e obrigada, pessoal. Beijo. Obrigada, Flores Bonitas. Obrigada. Agora é com você. Boa tarde, gente. Estão me vendo e ouvindo bem? Se eu cair, Sim. já sabe, não é a bananeira, é o cabo da internet, né? Porque hoje a gente não escorrega mais nas bananas, escorregamos na falta de conexão, né? E vocês falando de dificuldade aí e tudo mais, né? E me veio agora uma questão da última aula, e que eu não posso deixar ficar sem falar, porque eu também sou da área de educação há 27 anos, né? Mas também eu não posso deixar de agradecer, muita gratidão pelo cuidado que tiveram comigo, né? De não expor e tudo mais. Mas a minha fala no sentido de, eu tenho uma dificuldade na linguagem, tenho. Uma das coisas que me impedia, inclusive, de fazer vídeos na instituição que eu trabalho de nível superior. Então, eu tremia, eu me sentia mal, eu ficava com a pressão alta. Aí, quando veio a pandemia, né? Eu sempre trabalhei com educação à distância, mas nos bastidores, elaborando material, passando para alguém rever meus materiais por causa da minha dificuldade de linguagem. Que, se fosse um tempo atrás, seria uma dislexia leve, né? Mas antigamente a gente não fazia laudo. Eu nasci de 7 meses, uma série de coisas me aconteceram, mas não me impediram de chegar até o doutorado. Não pense que foi fácil. O mestrado e o doutorado, que você tem que ir para a banca, tem que escrever, tem que passar para alguém ler, e aí minhas professoras começaram a identificar algumas coisas, né? Felizmente. Só que eu não fui atrás, porque eu falei, já estou nessa idade, não vou correr atrás de laudo, de nada. Eu vou seguir minha vida. E aí veio uma palavra, né, que eu falei, rubrica e rúbrica, né? Eu não consigo falar algumas palavras. Não adianta, eu vou ler e vou falar, ok, corretamente. Mas quando eu estou falando, o cérebro não acompanha e vai sair de algumas pronúncias erradas. Me perdoe se isso acontecer. Não quero justificar o meu erro, né? Mas também eu não queria deixar de agradecer a pessoa que me falou, que incomodou algumas pessoas, e eu acho que a gente que está na educação precisa, sim, tratar o erro, mas não de forma como se fosse crítico, mas como fosse um aprendizado. E eu agradeço muito, muito essa pessoa que me deu o toque. E vamos começar aqui, tá bom? Desculpa, se eu vou apresentar minha tela. E aí eu queria que vocês só dessem um ok, se está vendo, que eu vou autorizar. Estão vendo minha tela? Oi? Calma aí, deixa eu ver se alguma coisa está sem som. Estão vendo? Me ouvindo? Onília, ainda não. Ah, tá, só um minuto. Opa. Vendo e ouvindo, a gente tá, mas Ah. não tá aparecendo. É você. Tá Nossa vendo? imagem não... Ok? Não, tá carregando ainda. Agora sim. Bom,
Como eu perguntei na última aula, o que vocês queriam ver? 12 pessoas me disseram que Kahoot, Jumbo e formulários. Isso? Tá vendo aqui que estão em destaque o que foi mais citado. Depois vem Canva, depois vem Docs, postagem de vídeo pequenininho, apresentações. E o Classroom, né? Então, seria esse. E aí eu vou... quem não puder anotar, eu preparei 3 e-books, né, que estão aqui. Esse eu preparei ontem, meu marido tirou a vesícula no sábado e a gente estava ontem no hospital. Imagina o pânico que eu estava, né? Mas tinha que acompanhá-lo. Bom, e aí eu achei melhor fazer um e-bookzinho bem rápido. Eu vou mandar para vocês agora. Só um minuto. O link, eu tinha até colocado no chat o endereço. Mas eu coloco aqui. É bit.ly/ebook Jumbo. Opa. Aí eu vou colocar. Estou colocando no chat, tá? bit.ly/ebook Kahoot 2. É um endereço. Isso é para o pessoal que gosta de anotar, de repente, eu coloquei o passo a passo, tá bom? O que formulários. Para não ficar preocupado e aí acompanha a aula. Bom, para acessar, estão vendo minha tela, não estão? Qualquer coisa vocês me chamam, gente. Ou no celular ou aqui. Aí, deixa eu ver. Sim, sim. Porque os fones ficaram desligados, né? Então, vamos lá. Para acessar os formulários, eu vou pelos 9 pontinhos aqui eu estava na agenda, né? Então, dá para mim acessar a minha sala de aula. Eu vou pela sala de aula, não vou pelo Drive, que eu poderia ir pelo Drive, mas como a gente está falando de sala de aula, eu vou fazer pelo sala de aula. Quem tiver alguma dúvida, pode abrir o fone e perguntar que eu volto, tá? Por favor. Deixa eu ver aqui. É que eu já tinha criado uma sala, e eu acho que eu vou criar uma outra, só para agora. Criar sala, é bom que, né, eu vou colocar terceiro ano vespertino. Ensino médio, vou criar a minha sala. Que hoje eu vou começar pelo formulário, depois pelo Jumbo, depois pelo Kahoot, se der tempo. Mas eu vou agilizar. Bom, eu vou em atividades, mais atividade com teste. Deixa eu ver se alguém está pedindo permissão. Está. Ok. Então, eu vou aqui na atividade com teste, fechar aqui. Vou em mais criar, né? Lá em atividade com teste. Aí ele vai me abrir essa tela aqui. Vou colocar o título, né? Exercício de fixação. Eu acho que nem existe isso mais, mas aí eu coloco: olá, galera. Tudo bem? Aqui a instrução. Leiam o texto e respondam o exercício. Pronto. Ele me traz, quando eu vou à atividade com um teste, ele me traz esse formulário em branco. Eu posso clicar nele e alterá-lo, ou eu posso vir aqui em mais, criar, e criar um outro, né? Se eu fizer isso, ele vai criar abaixo, e aí ele vai me abrir um
formulário em branco, né? Mantendo esse outro. Eu posso apagar aqui no X, ou posso simplesmente escolher. Eu quero fazer nesse, tanto faz, né? Ele vai vir em branco também. De qualquer forma, eu vou poder alterá-lo. Então, tudo bem. Eu vou colocar exercício de fixação. E vou copiar, né? Para cá. Ok. Pronto. Posso fazer a descrição desse formulário, dar uma orientação dentro dele também, né? E eu posso, geralmente eu escolho o layout, mas eu não vou fazer isso, eu vou primeiro mostrar aqui os botões. Ele vai ser salvo sempre automaticamente, eu posso direcionar para uma pasta que eu queira colocar, eu não vou mexer nisso, porque ele já está lá na pasta do Google Classroom, então por isso que é interessante abrir aqui, né, porque ele já vai ficar na pasta sem problema. E aqui eu tenho complementos, eu não vou mexer nisso, porque os complementos é caso o professor queira colocar um complemento adicional plus a mais, né? Mas não é o nosso caso, a gente vai ficar com feijão com arroz. Aqui é a personalização do tema, eu posso escolher, né, se esse exercício é de matemática ou alguma coisa, as ilustrações, né, eu posso escolher aqui o que eu quero, né? Vou colocar esse de química, e pronto. Posso fazer uma pergunta rápida? Pode. À vontade. Quando você anexou o formulário, você criou um formulário aqui. E se já tiver um formulário de outra atividade, eu quiser conectar o formulário que eu já tenho na atividade? Sim, eu vou te mostrar. Eu vou criar e depois eu mostro quando eu já tenho, tá bom? Eu estou começando do zero, aí depois eu mostro quando eu já tenho, aí eu quero só inserir. Aí eu venho aqui em personalizar, eu escolho cor, né, aqui onde vocês podem ver. Isso é perfumaria, viu, gente? Isso eu nem ligo muito. Aqui é visualizar o olhinho, como vai ficando, né, o formulário, ele vai abrindo, e eu vou testando, vendo como que tá, né. Aqui em configurações, que eu vou coletar e-mail desse formulário, se eu disser que sim, a pessoa vai receber uma resposta, posso marcar sempre que solicitar ou sempre que a pessoa responder. Aqui eu geralmente não coloco, quando eu estou usando a conta da Secretaria de Educação, eu não costumo, eu desmarco, porque aí qualquer pessoa pode responder o meu formulário, né? E limitar a uma única resposta. Eu também não gosto de colocar essa opção, porque senão, se a pessoa teve algum lapso lá, ela não consegue responder de novo. E às vezes, pela minha experiência de educação, geralmente eu deixo 0800, não, é o ilimitado, né? Tinha ilimitado. Então, ele pode responder tantas vezes, porque acaba sendo um estudo dirigido, né? Aqui, editar após o envio, você pode colocar essa opção, caso não tenha problema, o aluno, depois ele pode rever e refazer, ou não, ver os gráficos de sumário e resposta, isso eu não coloco, né, se for uma questão de prova. Aqui em apresentações, eu ainda estou em configurações, eu vou aqui, a barra de progresso, se a prova for a atividade for grande, eu recomendo colocar a barra de progresso, que a pessoa vai vendo lá no finalzinho, aonde ela está, para onde vai, né? Embaralhar, eu costumo colocar, quando é questões de atividade avaliativa, eu mando embaralhar, porque aí ele não vai saber a sequência da prova de um aluno para o outro. Cada aluno, quando ele for fazer, o banco de questões vai embaralhar as respostas, as perguntas, então é como se estivesse fazendo uma prova diferenciada, com gabarito diferenciado para cada aluno. Então, geralmente, eu coloco embaralhar. E mostrar o link após
enviar outra resposta. Então, fica lá no finalzinho. Ele mandou a resposta, e aí vai ficar lá, quer enviar novamente? Então, outra coisa, quando eu coloco limitar em uma resposta, vai que na mesma série tem, na mesma turma, irmãos. Ele respondeu pelo mesmo computador, se for limitado, o outro irmão não vai conseguir responder por causa disso. Então, eu não uso. Você pode colocar uma mensagem para o estudante quando ele responder, e o teste, você quando marca em teste, vocês viram, quando eu entrei no Kiss, ele já traz como teste. Então, se eu tivesse criado, essa questão ia estar não teste. Mas como eu entrei especificamente atividade teste, ele já vem com isso, criar teste já programado automaticamente, né? Aqui a gente não é o caso, Chromebook, né? O aluno vai ter a resposta logo depois do envio. Você pode colocar que sim, ou se tiver uma questão uma questão aberta dissertativa, você não vai ter como dar a nota em imediato. Então, você coloca posteriormente, manualmente, ele vai receber, tá? As perguntas... Onília. Oi. Oi, só fazer uma pergunta. Você disse que se eu estivesse fazendo um exercício com teste, né? E ele está dividindo o computador com outro irmão da mesma sala. Se eu limitar com uma resposta só, o outro irmão não vai poder Não, porque mandar ele tem o IP do computador. Ele vai pelo IP ou ele vai pelo login que entrou na plataforma? Se ele mudar de usuário... Olha, eu já testei dessa forma e deu errado. Então, eu sempre coloco não limitar uma resposta só. Mas... É caso raro, né, de mais de um aluno na mesma família. Mas, como eu geralmente faço testes comigo mesmo, quando eu faço uma atividade, eu faço o testar, quando eu limito, já deu problema por esse motivo, né? Então, acaba que... E outra coisa, a gente sabe que tem professor que está abrindo no celular a conta Gmail e @edu. Às vezes dá problema... né, na hora de acessar, então a gente evitar um problema para o aluno, eu, Onília, prefiro, né, mas você pode limitar em uma resposta, né, e caso dê algum problema, aí você pode tirar e o aluno responde, depois você coloca, é uma opção, mas já aconteceu comigo de fazer, porque eu tenho e-mails que eu faço teste, né? Eu criei e-mail de aluno para fazer teste e o meu próprio. E às vezes, quando o meu e-mail está logado e sincronizado, dá erro, então por isso essa observação, tá bom? Onília, quando você coloca embaralhar a questão, não fica mais difícil para o professor corrigir? Como é que o professor corrige? Não, mas é porque vai mudar as posições, não é isso? Cada aluno vai ter uma prova ou uma atividade com as mesmas questões, só que em posições diferentes. Não fica mais difícil? E como é que corrige? Dá um toque nisso aí, que eu fiquei com essa dúvida. É porque as questões objetivas, ele vai embaralhar, né? O professor só vai corrigir se colocar uma questão dissertativa, uma questão aberta, tá? Eu vou mostrar depois para vocês, porque fica mais fácil essa compreensão. Terminei aqui, eu não deixo marcado o aluno ver as perguntas, resposta correta, principalmente se a revisão for manual. Então, eu desmarco isso aqui e salvo. Salvei. Agora, eu vou começar a fazer as minhas questões, né? Aqui, eu clicando na primeira questão, que ele já traz a primeira questão branca. Eu posso colocar o nome, né, do estudante, ok? E aí, eu posso colocar para o nome do estudante uma lista suspensa. Então, eu posso colocar Cláudia, né? Posso colocar... jogar nome aqui, tá? Cristina, só para ver como que é a lista suspensa. Ou eu posso criar resposta curta para ele digitar, mas eu gosto de criar a lista suspensa porque eu pego do diário
do meu diário e copio tudo para cá. Aí não corre o risco do aluno escrever errado e tudo mais, o abreviado. Aí, como o nome não tem chave de resposta, eu não mexo. Vou criar mais uma questão. A próxima questão, eu vou perguntar qual o aplicativo do Google, tá? Opa. Que faz atividade teste, tá? Aí eu vou múltipla escolha. Eu posso colocar múltipla escolha para essa questão, que é uma questão só que ele vai marcar errado, né? Certo. Vou colocar apresentações, documentos, formulários e planilha. Ok. Agora eu vou colocar, deixa eu ver quem está pedindo acesso, só um minutinho. É porque quem está com conta que não é Gmail, é @edu. Bom, agora eu coloquei as opções, agora eu vou colocar a chave de resposta. Eu clico em chave de resposta, coloco a pontuação, vou dar 1 ponto para essa questão e vou marcar qual é a certa. Vim aqui, formulários, ok? Eu posso dar um feedback aqui, escrever para ele, é incorreta, né? Eu posso colocar um parabéns, ok, né? E posso colocar a resposta que ele deve estudar mais, ou coisa do tipo. Posso anexar um link para estudo ou um vídeo explicativo. Como a gente não vai fazer avaliação dos alunos, é mais para lançar a presença, então isso não vai ser tão importante nesse momento. Pronto, coloquei a questão correta aqui, tá vendo que ela coloca um Vzinho, coloquei a pontuação, agora vou concluir. Vou para a próxima questão. Agora eu vou clicar aqui e fazer uma caixa de seleção. Caixa de seleção é quando eu tenho, vamos supor, eu tenho várias respostas. Então, vou fazer aqui, quais os aplicativos do Google, do G Suite, né? Vou ver se dá para copiar, não dá, senão ia colocar aqui. Eu vou colocar formulários, apresentações, planilha, cadê? Documentos, e aí vai, tá? E aí posso marcar a Internet Explorer, Excel, e aí vai. Vou fazer de novo a chave da questão, né? Vai valer 1 ponto, então eu venho aqui, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, e pronto. Ok, e faço o meu concluído. Né? Então, eu tenho 4 questões certas e 2 não estão certas. Vou em mais uma questão para anexar. Eu nem falei aqui. Aqui é quando eu quero importar questões de outra atividade já pronta, que está lá no meu diretório, no Drive. Então, eu venho aqui importar. Aqui é quando eu quero colocar um título, né? Uma descrição, um título, por exemplo. Vamos supor, uma prova única que todos os professores vão fazer juntos. Então, pode colocar matemática, português, história, numa única prova. Então, eu vou colocar aqui o título e vou colocar as questões referente àquela disciplina. Posso usar isso, vou apagar. Aqui, eu posso adicionar uma imagem na minha questão, ok? Se eu clicar aqui, eu posso buscar do meu computador, da minha câmera, uma URL que eu tenha, né, um endereço, fotos, eu posso trazer do Google, do Drive, e eu posso buscar no próprio Google, né, foto de história. Aí eu posso trazer uma imagem,
do Google, né? E posso fazer dessa imagem, eu posso criar uma questão. Eu clicando na imagem, arrastando para dentro, aqui no cantinho, eu diminuo, pronto. Se eu clicar no cantinho, arrastar para fora, aumenta. Tá? Aí, pronto. História. Só para a gente ilustrar, tá, gente? Eu posso aqui duplicar esse desenho. E eu posso também exibir um texto, né, quando clicar nessa imagem para exibir um texto com cursor. Aqui, isso é bom para leitura de tela, né? Aqui eu posso inserir um vídeo e aqui eu posso inserir sessões. A sessão é como se eu tivesse várias atividades dentro de uma só. Então, eu posso fazer uma prova e vamos supor, o aluno colocou lá, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí, quando eu clicar no primeiro ano, ele vai trazer a questão, a sessão do primeiro ano, porque eu posso dar um único exercício para ele, só dividindo por série. E aí, quando ele clicar no 2, leva para a prova do segundo ano. Então, é como se eu tivesse um título e um subtítulo dentro de uma mesma prova, né? Então, esse é bem interessante. Vamos importar, vou apagar aqui, porque não tem... Vou importar aqui, importar a pergunta de uma prova que eu já tenho. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui que possa usar. Estudo de caso, não. Porque eu não preparei nesse computador. Atividade do curso, vamos ver esse. Atividade do curso. Aí ele vai me trazer todas as... Eu posso selecionar, ele me trouxe outra prova que está aqui no meu Drive. Eu posso selecionar tudo e importar as 7 perguntas, ou eu posso só selecionar o que eu quero. Eu vou botar aqui calvinismo, isso aqui, isso, e vou importar. Pronto, deve ser de algum participante lá do meu curso, que é de história, hein, curiosamente. Então, ele me trouxe as questões já está prontinho, de outra prova, ele me traz, basta eu clicar, importar a pergunta, vou lá na minha prova, no meu Drive, né, e clicando vai trazer as questões que eu queira, né, tem outra aqui também. Então, vou fechar aqui. Oi. Posso fazer outra pergunta? Pode. Eu tenho um questionário que eu quero aplicar ele semanalmente. Existe um processo de, em vez de eu importar essas perguntas de um outro questionário e construir um segundo, só duplicar o questionário inteiro com uma outra estatística, com a outra... Como se fosse um questionário novo, só que duplicado? Tem, eu vou mostrar. Bom, eu já importei aqui as questões, né, para essa prova e tal. Inclusive, agora, deixa eu ver, essa aqui é de múltipla escolha, essa é a caixa de seleção, porque o aluno vai poder ter 2 opções, né? Aqui é uma questão parágrafo, é uma questão dissertativa. Essa questão aqui, quando o aluno for fazer essa prova, ele vai ter a resposta dessas que eu marquei, concordam? Aqui ele vai ter 1 ponto, aqui ele vai ter mais 1 ponto, automaticamente. O professor não vai corrigir. Quando chegar nessa questão aqui de parágrafo, questão de parágrafo e resposta curta, o professor vai ter que corrigir, porque ele vai ter que fazer o quê? Ler essa questão. Ele pode até colocar a pontuação, vai valer 2 pontos, né? Mas ele não, ele vai ter que corrigir a leitura desse texto, para ele dar a nota, a pontuação.
Essa questão aqui também, o professor vai ter que ver se o aluno anexou, porque essa aqui é uma upload de arquivo. É quando a gente faça um desenho, o professor pediu, faça um desenho que represente a reforma religiosa do século XVI, né? Então, o aluno vai ter que fazer um desenho, fotografar e mandar para o professor, fazer o download lá, um upload dessa questão, tá? Então, como eu faço isso? Vou criar aqui para mostrar para vocês, tá? Questão de envio de foto ou imagem, porque você pode pedir para o aluno fazer uma prova também que requer um desenho, ou até uma redação manuscrita, ou uma questão que você, de matemática, quer que ele mostre como respondeu, não só apresentou a resposta, né? Você quer como ele fez o cálculo. Então, eu vou clicar aqui em upload de imagem, né? Vou clicar em continuar, né? Vou agora programar como vai ser. Ele vai permitir o quê? Qual o tipo de arquivo? Eu vou direcionar. Pode ser um documento, pode ser PDF, pode ser imagem. Então, é esse os que eu geralmente peço, né? Um número de resposta, ele vai poder mandar de 1 a 10 arquivos. Você não vai ser louco de pedir mais de 5, né? Eu recomendo pedir um só, que já tá bom demais, porque senão vai colocar que é tanto de desenho, não, uma folhinha, respondeu e mande, né? Aí o tamanho, você pode dizer que é 1 mega, 10 mega, 100 mega, 1 giga e 10 gigas. Só que você tem que lembrar que todos os seus alunos vão gastar isso daí. Então, é bom colocar, recomendar 10 megabytes, tá ótimo, né? 10 mega. E aqui você vai colocar a chave de resposta, do mesmo jeito. E botou pontuação, ok. Quando você clica aqui em obrigatória, a questão que é obrigatória, o aluno tem que preencher, tá? Aqui nos 3 pontinhos, de cada questão, você pode colocar uma descrição. Eu vou lá nesse aqui, ó. No modo editável. Você pode duplicar essa questão e alterar uma coisa e outra. Você pode torná-la obrigatória a resposta, né? Nos 3 pontinhos, você pode colocar a descrição, uma validação, né? Por exemplo, é só aceitar número e tudo, não é o caso, né? Só para, se for matemática, eu vou tirar. E ordenar opções aleatórias, mas a gente já colocou para fazer o embaralhamento, então tá ok, tá bom? Pronto, eu terminei minha prova. Tá, inclusive, tá coisa de informática e de história, curiosamente. Olha aqui, tá um e-mail, contra a reforma, a resposta, né? Era curta, né? O parágrafo. O seleção, caixa de seleção, ele é quadradinho. Aqui o upload da imagem, que ele vai fazer. Aqui quando é uma resposta só, aí ele vai vir com as bolinhas, que é diferente, aqui é mais de uma resposta, é o quadradinho. E aqui uma bolinha. É de bolinha. Aqui é para mandar a imagem e o nome caixa de seleção. Quando eu tiver uma lista de alunos, ele vai clicar e selecionar o nome que ele quer. E vai enviar. Aqui é a barra de progresso. Lembra que eu falei lá no início? Pronto. Quando eu quero editar, venho no lápis. Ok, saí. Estou no lápisinho, ele vem no formato editável. Então, no editar, eu posso alterar as perguntas e já posso ver as respostas.
Então, aqui em resposta, como vou mandar para vocês, vou mandar, quando eu mando coletar e-mail e tal, aqui eu posso mandar um e-mail, né, botar os e-mails aqui para serem respondidos. Mas, geralmente, eu vou no link. No link, eu clico para encurtar, porque é muito grande, e faço o quê? Copio. Eu posso também mandar pelo Facebook, pelo Twitter, né, mas não é o caso. Vou mandar o link para vocês agora, para a gente testar isso daí, só para fazer o teste. Ok. Bom, esse é o link dessa questão. E agora eu vou voltar para responder alguém que perguntou sobre como fazer a cópia, né, desse mesmo formulário. Eu venho aqui nos 3 pontinhos e posso fazer uma cópia. Geralmente eu faço, deixo uma cópia, pronto. Ele vai gerar uma cópia idêntica a esse exercício. Eu acho que responde a professora. Ok. Pronto. Agora, eu já fiz minha prova, né, meu formulário, ele já está aqui. Agora, eu vou colocar, não vi uma coisa. A pontuação interna dele, da prova, é a mesma que você vai lançar aqui. Então, se a prova vale 7, você vai colocar 7. Se vale 8, 8. Se vale 10, 10. Então, a mesma nota lá, você joga aqui. Aqui a data que o aluno vai ter que responder, né? E o horário, você pode programar o horário, né? Até as 23h55. E você vai colocar um tópico. Se tiver como vocês estão trabalhando todo mundo junto, então, vamos colocar matemática, história, não sei, né? É o tópico que vocês estão utilizando. E vou criar a rubrica, depois, se for o caso, para aquela questão aberta. Você pode criar uma rubrica já detalhando aquela correção da questão aberta também. E você pode colocar para o Google verificar se na questão aberta o estudante ele não copiou da internet. Então, é relatório de originalidade. Eu nem estou colocando, porque como a gente não está num período de nem verificar a questão de nota, né, quem dirá se está original ou não. Então, vou criar a minha atividade. Vamos ver. Onília, posso fazer uma pergunta? Sim. É bem rápido. Você falando da importação de atividades de outras provas, se eu for buscar como professora de matemática na internet, vou abrir um arquivo na internet de uma prova do Enem e vou puxar. Para eu puxar esse comando, se puxa até mais simples. Agora, nesse formulário, se eu for puxar alguma imagem, eu tenho que abrir uma caixa de imagem para colar esse desenho, essa figura, como é que eu faço? Ah, tá. Você, na hora de fazer o upload de uma imagem, você tem a opção de ser do seu computador, de ser um link da internet e de olhar pelo Google, né? Google geral, né? Tem essa opção. Deixa eu voltar lá. Bom, aqui está a minha prova. Ó, aqui está o exercício de fixação, né, o cabeçalho que eu coloquei, a descrição, e o exercício está aqui, o formulário, né? Aqui, como não tem ninguém matriculado nessa disciplina, não está dizendo que eu atribuí nenhum trabalho. Se tivesse vocês aqui matriculado, ia estar aqui 40 pessoas, 40 atribuído. Então, ou seja, as 40 pessoas receberam, por estar nessa página, receberam esse exercício. Quando essas pessoas responderem, vai estar aqui como entregue. E quando eu for corrigir, vai estar aqui como corrigido, devolvido, tá bom? Então, a única diferença aí. Então, vamos lá para responder. Eu acho que eu respondi a questão de copiar, né, o formulário. Respondeu, eu entendi, meu amor, muito obrigada. Não tá.
E então tem essas duas formas. Lá nos 3 pontinhos, você gera uma cópia da prova toda, ou você abre uma prova em branco e puxa as questões da outra prova. Então, as duas estão corretas, as duas formas vai chegar no mesmo resultado. Vamos aqui no lápis, né? Alguém respondeu aí para ter resposta aqui para mim? Pode responder qualquer coisa. Deixa eu ver, só para poder... Onília? Oi, posso perguntar? Então, eu até coloquei uma pergunta aí. Eu não consigo inserir um texto. Tem essa possibilidade ou porque eu não vi nos tópicos nas laterais, no caso na lateral? Eu quero inserir, por exemplo, um conto, que é um texto curto, ou pode ser um outro texto. Eu tenho essa possibilidade? Eu só consigo quando transformo em JPEG e insiro como se fosse uma foto. Sim, deixa eu... Ah, entendi. Mas ele está digitado? Sim, eu posso ter ele digitado, ou, no caso, eu posso digitar no próprio formulário. Eu quero inserir o texto, pode ser que seja digitado, ou pode ser que seja... pode usar... Eu quero uma forma de inserir o texto, que não seja por meio de fotos. Uhum. Tá, você pode pegar aqui o texto, tá vendo? Descrição. Deixa eu... Porque ele dá um campo maior para escrever. Aí ele vai vir separadinho, aí depois... É porque trava, gente. Opa. Alô? Estão me ouvindo? Sim, eu te ouço, Onília. Estou te ouvindo. Eu estou também, estou te ouvindo. Sem problema. Onília? Estão fechando. Aí... Travou? Você travou? Às vezes eu tenho... Travou. Onília, agora eu acho que travou. A gente ouve bem pouco. Eu acho que a Onília caiu, né? Cláudia? Oi. Caiu, né? Não estou vendo ela aqui na lista. Carmen, eu vi aqui no chat que você colocou, eu acho que a Onília caiu, que ela está com problema de conexão hoje também. Vamos aguardar um pouquinho para ela retornar. Ô, Flávia, ela pediu, falou que travou, e pediu quem puder responder o que ela colocou, já ajuda. Ficou claro? Eu também não estou te ouvindo. É o que ela falou?
Ela falou que travou, ela já vai retornar. E se alguém puder responder o formulário que ela colocou lá, o link, ainda agora, na hora que ela pediu para responder, se alguém puder, já ajuda. Porque acho que ela vai depois verificar, ver se alguém respondeu, só para dar alguma explicação, talvez. Não sei o que ela vai fazer, mas eu acho que sim. Aham. Vamos. O Nília está sem som. Ah. E agora? Ah, tô ouvindo. Tá ok, voltou. Estou esperando o titio Ibanez me dar dinheiro para comprar outro computador. Piada. Então, vamos, gente. Olha só. Eu estou aqui no exercício, né? Vou entrar no... Aqui é o formato não editável. Eu vou lá no lapisinho e vou em resposta, ver se alguém respondeu aí qualquer coisa. Ó, temos 3 respostas. Na primeiro campo aqui é o resumo. A tela está apresentando? Estão vendo a tela? Eu vejo. Ok. Estou vendo as 3 respostas. Isso. Resumo. Então, no resumo é da turma. O que responderam, né? A quem acertou, o percentual, né, de resposta, né, por questões, ó, tá vendo? Isso aqui é uma resposta por turma. Como essa parte aqui eu vou ter que corrigir manualmente, né, o upload e o texto aberto. Então, ele não vai mostrar isso aí, vai mostrar só as questões, o que? Fechadas. E a estatística é de questão fechada, de aberta não, né? Agora aqui, pergunta, mas ele traz os resumos da questão aberta. Na pergunta, eu vou ver cada pergunta respondida. E individualmente, aqui na setinha, eu vou olhar quem respondeu, tá vendo? Cada aluno, como respondeu. Então, aqui, ó, eu vou ver cada resposta. E quando eu clico aqui na cruzeta com verde, vai abrir o quê? Uma planilha para mim. Eu vou e crio, né? Então, ele vai me trazer essa planilha e vai trazer o percentual das notas. Eu tinha colocado 10, mas estava valendo 11 a prova. E esse numeral aí, o 11, que tem que estar lá na sua sala, tem que bater, né? Tem que ser 10, tá errado. E aí vem os e-mails, as questões na planilha. Alguém mandou um link. Ok, ótimo. Pronto. Aqui é a planilha. Quando eu venho aqui de novo em criar planilha, aliás, desculpa, nos 3 pontinhos da planilha, ele me dá uma opção. Eu posso desvincular essa planilha desse formulário. Quando eu faço isso? Quando eu deleto tudo, não quero que ninguém responda, eu quero limpar esse questionário e desvincular para gerar uma outra planilha zerada. Eu posso fazer isso aqui. Então, eu faço muito isso. Ou eu posso pegar e fazer um download com
CSV, que é colocar as questões entre vírgula. Então, para importar, isso também eu posso fazer. Eu posso selecionar outra planilha para receber essa resposta, tá bom? E eu posso também, não façam isso, viu, gente? Clicar aqui para receber, cada vez que um estudante responder, você vai receber um e-mail com a resposta dele. Então, geralmente, eu não coloco isso. E eu posso deletar todas as questões aqui, ou posso imprimir. Então, essa aqui é a parte de resposta, tá? Aqui nos 3 pergunta. Pois não, pode falar. Essas formas de ver as respostas já todas sintetizadas na planilha é muito boa. Uhum. Mas, por outro lado, quando eu estou dentro do aplicativo e abro lá na aba trabalhos de notas, e aí o menino vai lá que você respondeu isso daí, ele vai lá, aperta, devolver, eu não recebo as respostas individuais de cada um por lá. Como que eu posso fazer para que o aluno responda, aí vá para a planilha, mas também vá para o aplicativo, e quando eu for devolver para ele, eu posso ter acesso mais fácil ao que ele respondeu. Você está dizendo... Sem ter que voltar na planilha. Você está falando quando ele responder aqui pelo Classroom? Isso. Tá, aqui quando você clica na questão... Ai, foi mal. Quando eu clico em questão trabalhos que eu destinei, ele vai me abrir essa tela. Calma aí. Aqui, trabalhos atribuídos. Quando eu clico aqui, ele vai trazer desse lado todos os estudantes e as respostas dele. Só que tem esse problema no caso do Google, né? Você vai ter que ver as respostas, mas a parte que você tem que lançar nota, você vai ter que lançar manualmente, né? E aí vir aqui na roda dentada e copiar para a planilha. Copiar, né? Você lança manualmente, aí vai vir para cá. Não vai aparecer aqui porque eu estou sem nenhum aluno, mas aqui apareceria o nome do aluno e a nota dele na planilha, tá? E aí, para o aluno ver a nota dele, ele vai ter que, calma aí, vir aqui em notas. Aqui, como eu estou sem aluno, não vai dar. Mas aí o aluno vem em notas e vai aparecer o nome dele e a nota dele. Se tiver lançado... Então, se eu fiz uma pergunta aberta e ele fez um comentário, eu vou acessar esse comentário só pela planilha. Eu não consigo que ele envie essa resposta que ele respondeu dentro do formulário para essa aba de entregas dentro do Classroom. É isso? Não. Para você ver a nota dele dentro do Classroom, ele tem que ser criado aqui dentro. Se você criou o formulário fora e só mandou o link para o aluno, ele não vai fazer essa vinculação. Então, por isso que eu vim aqui em atividade, mais criar, e atividade com teste. Porque para fazer o vínculo para lançar aqui na nota dele, para criar esse boletim e tudo mais. Se não for assim, você não vê a nota dele, se foi um link de um formulário mandado separadamente. Ele vai, aqui está vinculado, mas mesmo assim, como eu tenho essas questões abertas, eu vou ter que corrigir um a um. Aí eu vou corrigir e colocar a pontuação. Quando eu faço isso, eu devolvo para o aluno, né? Tem aqui, tá vendo? Devolver, tá apagadinho porque não tem nenhum aluno. Você lança tudo manual, as partes manuais, considerando a resposta que ele tem, porque vai aparecer só a resposta das questões fechadas, você vai calcular e lançar a nota da questão aberta, né? E aí você devolve para ele. Depois que você devolveu, você vem na roda dentada e copia todas as notas para a planilha. Aí ele vai atualizar a planilha de notas. Aí, quando o aluno acessar o painel de notas, ele vai ver a nota dele.
se não for feito dessa forma, se você não devolver para o aluno, não vai aparecer lá no painel de notas, tá bom? Tá bom. Então, daqui para o final do ano, para o fim da pandemia, se Deus quiser, o Google vai ter resolvido essa questão também. Tem umas falhas? Tem, gente, mas fazendo dessa forma que eu estou falando aqui, diminui um pouco as falhas. Claro que uma das coisas que eu acho que deveria ser feita é o seguinte: você faz a prova fechada, questões fechadas, e faz um exercício de questão aberta, porque aí as questões fechadas, ela é o lançamento automático, então ele vai ver a nota dele tranquilo. Aí a parte de questão aberta você faz separadamente, você vai ter mais tempo para corrigir. Essa é a minha sugestão, tá bom? Porque realmente ruim, né, essa coisa de ficar, ele fez uma parte da prova e a outra fica dependendo da liberação e dá aquela angústia. E a gente não está no momento de ter angústia, porque basta as que a gente já tem, né? Então, menos é mais, eu estou trabalhando dessa forma, né, de evitar esses contratempos. Alguém me perguntou da questão de colocar texto. Eu vou, na hora que me veio aqui, vou ver aqui, contos, só para a gente testar. Contos, eu vou pegar um texto grande, vou ver se tem aqui um. Se já tivesse aí, eu só copiaria, né? Que não seja... Vou pegar um texto qualquer, melhor, porque senão não dá tempo da gente fazer. Vamos supor que aqui fosse, né? Vou copiar esse texto, poderia ser maior, vou lá na minha prova, tá? Aí eu venho na prova, vou editar ela, prova, exercício, né? Vou colocar aqui um texto. Cliquei em inserir, tá vendo? Texto, desse título ou texto. E venho aqui, pronto. E, ok. É a forma que tem, né? Ou nessa descrição. Então, são as duas formas que eu vejo de você inserir o texto, tá bom? E aí, botar imagem também. Botar uma imagem. Fazer um upload, eu vou pesquisar da internet. Vou colocar uma imagem qualquer, só para a gente ver. Que eu acho que, né, vou diminuir para não... Então, seria essa... Ele vem desformatado, né? Eu teria que arrumá-lo. Deixa eu ver aqui. É porque... deixa eu ver. Ele não dá essa opção. Realmente, eu acho que vai ter que ser numa imagem mesmo. Deixa eu ver nessa descrição. Na descrição dá para arrumar melhor. Ali é pequeno. Vamos fazer aqui. Contos e fábulas. Aqui na descrição do texto, tá, professora? Adicionar título e descrição. Então, você colocaria o título e embaixo dá para você formatar copiando aqui. E vai fazendo um texto maior. Tá bom? Então, vamos ver lá. Visualizamos. Processo, por favor. Oi? Faz de novo. Vamos aqui na descrição. Deixa eu pegar esse já grande para facilitar. Ó, eu peguei o texto lá, vim no editar, tá? Venho aqui na barra do lado, venho inserir título e descrição. Cliquei, aí eu coloco o título, né? História.
E na descrição, ele cabe um texto maior, tá vendo? Eu estou só duplicando, só para mostrar. Ó, aí eu vou copiando o texto para a descrição. Quando eu venho em visualizar, olha como ficou. O texto dá para colocar um texto maior, dando... E na parte de descrição não dá, fica muito feio, você não consegue fazer um parágrafo. Não fica um texto também editável, né? Mas dá para quebrar o galho, né? Não é verdade? Aqui, no layout, né, de temas, você pode alterar, aqui embaixo eu esqueci, o estilo da fonte do texto. Vamos lá, personalizar tema, aqui em cima. Embaixo, você tem como personalizar. Então, você escolhe esses tipos aqui, né? São poucos, divertidos. Eu recomendo, por questões de acessibilidade, usar o básico, tá, gente? Porque hoje mesmo eu fiz uma avaliação de um curso que eu estou fazendo, que quando me mandaram com essa letra aqui. Eu, com essa idade que estou, essa decorativa. Vamos ver como que fica. Olha só, eu não conseguia ler. Ela é bonitinha, tá? Mas olha o tamanho, como fica. Eu não conseguia entender legal. Tá vendo? E aí, por isso que eu recomendo não alterar, mantenha o básico, por causa do pessoal de baixa leitura, aqui. Mantenha o básico, tá bom? Que é o tamanho maior. Ok, fizemos a parte de formulário. Agora, perguntas para... Ó, eu já tenho mais resposta, né? 11 pontos. Bom, aqui eu não tenho nenhum aluno para a gente simular. Seria legal. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Para a gente simular. Vou pegar o código da sala, quem puder entrar, permitir, só um minuto. Esse é o código da sala que eu estou usando. Quem puder entrar e responder por lá, só para a gente simular como é a correção da parte aberta, tá bom? Agora, gente, essa é a parte de formulário. Depois eu volto, né, se alguém corrigir, lá na parte de avaliação, tá bom? Agora, eu vou entrar, eu estou na minha sala, vou entrar agora nos 9 pontinhos, vou lá no Jamboard. Vou fazer uma atividade usando Jamboard, que é um quadro interativo. Cliquei nele, vou fechar, tá? Venho lá, ó, nos 9 pontinhos, procuro o Jotão, J Jamboard. Clico nele, ele já vai estar aqui, ok? Deixa eu... Aqui pertence a qualquer pessoa. Vou colocar só que... É porque eu tenho possibilidade de acessar quem eu estou na sala de algumas pessoas, né? Então, qualquer pessoa, aí vai vir tudo que já fizeram por aí, tá vendo? Eu tenho o que for só para mim. Essa é a minha sala, né? Jamboard, meu quadro interativo é esse. E o que não pertence a mim. Então, isso aqui não são meus alunos, são outros alunos que fizeram, de outro professor, que eu estou na sala dele também. Então, vai aparecer para mim. Então, vou trabalhar para mim, tá bom? A possibilidade, ele traz essa tela. Esse foi o segundo mais votado. Teve o formulário, depois veio esse. Então, vamos para esse, porque ele já é do Google, depois a gente ir para o Kahoot. Quantas horas, gente? Eu estou falando e nem sei. Já 4h28. No Jamboard,
ele me dá a possibilidade de, eu vou criar uns, calma aí, não pertence a mim, pertence a mim. Ele é o que eu já tenho, vai ficar aqui na tela, né, o que eu já produzi, mas eu venho aqui, no mais, embaixo, novo jump, tá vendo? Quando eu clico nesse laranja, é o novo. Ele vai me abrir uma tela nova. Isso tá, não se preocupe em anotar. O e-book eu acho que eu mandei vocês, né? O Bitly dos 3. Bom, ele vai me trazer essa página. Deixa eu fechar isso aqui, senão vai dar aquele mesmo travamento. Vou fechar, 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 fechar. Sim. Olha só, ele me dá uma tela em branco. Aqui eu posso mudar o fundo da tela para esse fundo, o que eu quiser, né? Isso aqui, preto. Na verdade, eu gosto do branquinho. Pronto. Eu posso ajustar o tamanho botar um jumbo maior, menor, tá bom? Vou botar esse 50%. Eu posso limpar o frame, que é limpar tudo, o quadro, né? Apaga tudo. Aqui em cima, eu posso criar mais de um frame, né? Mais de um slide. É só eu clicando, ele vai criando e avançando. Ó, vou voltar para o primeiro. Isso eu falo se você, por acaso, fez um e clicou em 2 e só fez um, de repente você acessa e está sem nada, vá aqui com a setinha, pode ser isso. Aqui é a caneta, eu escrevo, né, o que eu quiser. Vou compartilhar com vocês, compartilhar o link desse Jamboard. O que eu quero? Compartilhar, só que eu não quero compartilhar só com quem é da secretaria. Eu quero quem estiver com quem tiver com link, né, qualquer. Isso é importante porque se você compartilhar só com quem é da secretaria, como está dizendo aqui, só da secretaria, só quem tiver @edu, @se. Então, coloca qualquer pessoa que é melhor, fica garantido. E você vai copiar. Se a pessoa vai poder ler ou editar, você clica aqui, o compartilhamento, que tipo? Vocês vão poder editar. Vou mandar aí na página para vocês o link, tá? Oi, aí no chat. Podem acessar. E vou concluir. Então, todo mundo que tiver, aí pode escrever, riscar. Isso aqui é a borracha, então eu vou apagar. Ou limpar tudo, né? Aqui eu vou fazer ligações, né? Selecionar e ligar. Aqui, gente, eu adoro esse. Esse é lindo. Eu adoro post-it, né? E post-it é tão caro, aí eu vou mudando. Ó, daqui é o post-it. Aí vou, caro. Vou mudando. Opa. Então, eu acho lindo. Maravilha. E posso pedir, né? Eu cliquei aqui, é o post-it, tá bom? Aí você vai mudando de cor. O post-it, ele tem amarelo, verde, azul, rosa, laranja e o que não tem cor nenhuma. Eu uso muito o que não tem cor para escrever o título da atividade. Aqui é quando eu quero inserir uma imagem. Eu posso fazer um upload do meu computador, posso pesquisar lá no Google, né? Ou no meu Google Drive, ou fotos. Então, eu vou no meu Google Drive, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Vou botar esse dos emojis. Que a gente falou de emoção, né? Pronto. Então, eu tenho aqui imagem, eu posso fazer uma aula que eu coloque uma imagem e os meus estudantes façam comentários usando os post-it ou usando
a canetinha, né? Se eu apagar aqui, vai tudo para o espaço. Não é legal, né? Vou voltar. Com a seta, volta, tá, gente? Agora, aqui é a imagem, aqui é o laser. Tchup! Então, é quando eu quero dar um destaque. Nossa, quem botou esse maravilha foi ótimo. É o laser mesmo, né? Apontar. Né? Estou dando aula e vou apontar para uma imagem. Então, é isso. Tá? Podem escrever, pode fazer post-it. Vou escrever o que quiser nos post-it. Eu adoro post-it. Quando a pessoa entra sem ser logado no e-mail, vai aparecer um nome esquisito aqui, codinomes, né? Porque não foi logado, não se assuste. Já aconteceu de entrar um cavalo de Troia nos meus arquivos, mas não era o cavalo de Troia vírus mesmo, tá bom? Então, esse é um tipo de atividade que a gente pode propor. Né, colocar uma imagem e os alunos ir colocando, eles acham bem divertido. Agora, como que eu vou colocar essa atividade lá na sala de aula? Eu venho em compartilhar, né, venho aqui no link, lembra que eu falei qualquer pessoa com link? Aqui, compartilhar, qualquer pessoa, e pode editar. Então, eu copio esse link, vou lá na minha sala, enquanto vocês estão aí, vou em atividade, e crio uma atividade, né? Uma atividade simples, tá? Vou colocar atividade Jamboe, tá bom? E venho aqui em adicionar. Quando eu clico em adicionar, eu coloco o link, né? Eu posso botar o link e adiciono. Pronto, ele já trouxe aí de vocês o que vocês estão fazendo. Aí ele pergunta, os alunos podem visualizar? Se eu colocar só visualizar, o aluno não vai poder escrever, quem entrar pela sala, só quem tiver com o link. Então, eu vou colocar o quê? Os alunos podem editar. Se você quiser que cada aluno faça o seu Jamboe separadamente, você vai fazer o quê? Ele vai fazer uma cópia. Aí você coloca para ele fazer uma cópia. Mas se for um trabalho colaborativo, onde todo mundo da turma pode escrever à vontade, aí você coloca editar, tá bom? E aqui você vai colocar pontuação, se tiver... quem participar vale 1 ponto, vale uma presença, data e horário, o tópico, né, se é na sua disciplina. Não tem necessidade de colocar rubrica. Então, criou. Ok. Outra atividade que tá aqui, tá bom? Ela é rápida, vocês vejam que não tem grandes programações. Abriu o Jamboe, ok. Pode ir para a próxima e vem para cá, coloca uma outra imagem, né? O sol aqui, vou colocar o sol. Aí eles podem trabalhar os planetas, cada um trazendo uma imagem, alguma coisa em relação. Então, coloca uma imagem, eles podem colocar os post-its, as notas adesivas, né? Ou pode escrever é difícil, né, gente? Eu não tenho coordenação motora, viu? Mas, às vezes, se você tiver, eu não tenho. Eu não tenho, enfim. Mas se você tiver a canetinha, né, ok. Ou se tiver com um mousepad, normal, pode fazer isso daí. Tranquilo, Jamboe? Dá para fazer o Kahoot? Pelo menos 2 questões nele. Vocês que decidem. Dúvidas aqui? Você pode fazer uma cópia depois em PDF, pode salvar o frame como imagem, pode fazer uma cópia desse arquivo, atualizações lá no Google. Pode enviar um feedback e pode renomear, né?
Eu chamo sem título, aula, Jamboard. Ok. Então, vou fechar aqui. Vou fechar, vocês... Então, vou lá de novo, né? Vou no Jamboard. Só repassando. E eu nem olhei esses que estão aqui. Eu criei essa atividade para falar de sentimentos na semana passada, né? Então, eles teriam que, com base aqui, escrever os 5 sentimentos que mais tivessem incomodando ou sentindo durante essa questão da pandemia. Então, foi essa atividade que eu fiz também. Oi. Tem uma pergunta aí da Rita. Sim. Ela está colocando assim, gente, isso é para dar aula ao vivo? Ela quer saber se... Eu não sei se ela poderia falar melhor, que acho que seria mais interessante. Ótimo. Olha só, você pode propor uma atividade, você está lá no Meet, como eu estou fazendo. Você manda o link e os seus alunos, aqui, ó, criei, né, eu estou no Meet com meus alunos. Vou em mais novo, né? E aí eu crio uma atividade, elaboro uma atividade que eles possam fazer essa colaboração, né, em um único arquivo. Junto com você, você vai estar ali monitorando, às vezes você vai pegar uma imagem ou uma frase, né, ou você já prepara, pode colocar imagem e frases, e eles vão fazer associação, ligação de uma coisa com outra. Então, o que você achar interessante. É como se fosse um quadro em branco mesmo, né? Como eu te falei, eu não tenho coordenação motora de escrever, eu só escrevo aqui as notas adesivas. Eu coloco a branquinha aqui, né? Coloco, associe a imagem aos conceitos. Né? Aí, eu coloco imagem de um lado e os conceitos, e aí eles vão entrar, eu pego aqui compartilhar, é importante, né? Compartilhar, venho aqui em compartilhar, não é restrito para a Secretaria de Educação, não é restrito, eu coloco qualquer pessoa com link, e ele vai ser o quê? Editor. Então, ok, ele vai ser editor e qualquer pessoa com link, vou lá e copio. Fecho aqui, vou no meu Meet, como eu fiz com vocês, dou um Ctrl+V e mando para os alunos. Ao clicar, eles vão direto para essa sala que eu criei. Aí você vai comandando, isso é ao vivo. Mas ele pode fazer depois? Pode. Aí como você faz o depois? Vem na sala, cria, como eu criei, né? Vem mais criar, atividade, né? Dá as instruções. As instruções, cara aluno, você vai fazer essa atividade, coloca o link, aquele que eu falei, né? E adiciona. Quando chegar aqui, você vem não é para o aluno só visualizar, ele vai copiar para ele vai, por exemplo, você vai falar para ele fazer a associação dele, e cada um vai fazer a sua, os conceitos e as imagens, e aí cada um vai copiar. Quando ele entrar nessa figura, vai gerar um Jamboard dele, com o nome dele, porque ele entrou pela plataforma. Então, é importante estar com essa diferença. Aqui eu faço, ele entra com o link durante a aula no Meet, né? Quando eu compartilho e coloco aqui no Meet. E lá na atividade é quando eu quero que ele faça sozinho a atividade dele. E aí ele vai ter a pontuação dele sozinho. Ok. E aqui... então eu abro um link e entro no Meet. É isso? Aí ele participa ao vivo. E o outro, eu fecho lá na forma que você explicou. Isso.
Porque aí ele vai fazer o dele sozinho, aí você avalia o dele de cada um, quem fez, quem não fez. Aqui não, você vai estar monitorando a atividade com todo mundo, como eu estava aqui, né? O pessoal entrando e eu estava monitorando, riscando, limpando, fazendo essa monitoração. Então, é essa diferença, tá bom? Então, tem essas duas formas. As duas estão corretas e vai dar do objetivo de aprendizagem que o professor definiu. Se ele quer só aquela participação ali com todo mundo, ao vivo e a cores, né? Brincar um pouco, porque ele é divertido no sentido que tem gente que às vezes apaga do outro, aí você fica nessa tensão, né? Olha, vai fazendo a coordenação da atividade. Igual a gente pega post-it em sala e fala, ó, agora vamos ali no quadro colocar os post-it. Aí cada um com o seu escreve e coloca lá. Eu faço muito isso para análise do estudante sobre o que ele gosta, o que ele ouve, música que ele gosta, música que ele escuta, o que ele faz na hora de lazer, os sonhos que ele tem, as angústias que ele tem. Então, eu gosto muito de fazer isso para conhecer o aluno. Então, cada um vai colocando, né? E aí a gente faz um mapa da turma, é bem legal, usando esse post-it virtual. Se fosse pessoalmente, a gente faria no quadro, eles pregando post-it, mas essa possibilidade aí é até sustentável social, a questão do meio ambiente, evita gastar, né? Então, eu acho bem interessante o Jamboard, nesse sentido. E aí vai depender de cada objetivo de aprendizagem. Se você quer fazer durante a sua aula do Meet, né? Você apresenta um conceito e faz uma atividade onde eles possam acessar ali. Ok, você fazendo essa coordenação. Ou ele lá dentro da sala de aula dele, fazendo sozinho. Também, ok, tá bom? Uma pergunta desse? É muita coisa, né, gente? Vocês vão querer Kahoot ainda? Deixa para outro dia. O Kahoot, eu tenho um vídeo lá no meu canal, que eu fiz só do Kahoot, e tenho o e-book que eu coloquei para vocês também lá na sala. Então, eu tenho lá e-book do Canva, e-book do Kahoot, use e abuse, gente. E aí a gente pode fazer um exercício em um outro momento do Kahoot. Vocês que sabem, que eu não sei como, eu estou tranquila até às 6, mas eu não sei vocês, como que foi, a gente já está aqui há 1h46, né, então é aí vocês que decidem, eu estou por conta, tá bom? Onília, eu acho que a gente pode encerrar, porque como hoje também teve o retorno da plataforma, né, das atividades. Sim. Talvez os professores também precisem se ocupar das demandas de lá, e tem alguns que são da tarde, né, que deixaram a plataforma para ficar aqui conosco. Entendo. Então, pode encerrar, e se for possível, Pode. A gente pode marcar um outro encontro, né? Ótimo. Dos professores, da sua disponibilidade. Tá. E aí, depois eu vou mandar o link da avaliação da aula de hoje, e aí vocês vão receber o certificado de participação, tá? Eu mando pela Cláudia, pode ser? Pode. É porque não deu tempo de eu preparar o link, mas eu vou mandar pela Cláudia, ela dispara e vocês respondam depois, tá bom? Para receber o certificado também, porque como eu trabalho em parceria com o Google for Education, então todos os encontros a gente é avaliado e certifica as pessoas, né, do encontro que participou, tá bom? E foi um prazer enorme estar com vocês nesses 2 dias aí, e estou à disposição, me desculpe qualquer coisa, mas a gente está aqui para aprender e compartilhar, e eu agradeço muito aí a atenção de vocês, tá bom? Onília, a gente que agradece, muito obrigada mais uma vez. Espero que tenha sido uma tarde produtiva, né, para quem interage lá na plataforma. Isso.
Espero que a gente também tenha oportunidade de continuarmos trabalhando juntas. Então, quero agradecer em nome do Matheus, do Carlito, da Alba, né, que não puderam estar aqui conosco. E o nosso convite, a nossa expectativa para que você volte. Tá bom? Olha só, quem está matriculado não cria sua sala de aula virtual, fazer os exercícios, porque também tem a certificação de lá que é separado, viu? E aí, participar lá, fazer as atividades para ter 40 horas, né, o certificado, que eu me lembre, e aí tem que fazer pelo menos 50% das atividades lá na plataforma, naquele endereço, ok? Fora isso, tá tranquilo. Tá bom, então. Tem vários comentários bons aí no chat para você, ó. Ai, eu que agradeço, obrigada. Opa, obrigada, gente. Gratidão também. Gratidão é a memória do coração, né? Então, é o que eu definição de gratidão, né? Eu acho. E eu também. Tá bom? Cláudia, brigadão pelo convite, foi um prazer enorme, tá bom? Obrigada pelas dicas, ó. Amo você. Querida, muito obrigada por estar conosco. Qualquer coisa, à medida que a escola se disponibilizar de horário, ver com os professores a demanda, aí a gente entra em contato e aí vê o que dá para fazer. Tá bom? Muito obrigada de coração. Beijo. Tá bom. Beijo. E até amanhã, hein? Eu mando o vídeo depois, porque ele vai ser carregado, tá bom? Mais tarde, eu acho que já está pronto, eu mando o link para quem quiser rever. Aí você manda... Obrigada, amiga. Ok, obrigada. Márcia, Cláudia, Amanda, Bianca, Giovânia, trabalhei com a Giovânia também, Ana Paula, Irene, muito obrigada. Carmen, Fabiola, Mirna, ok, Márcia, estou voltando, Kleina, Shirley, Rita, muito bom. Valeu, Anília. Tchau, tchau. Fechar aqui.